Queridos irmãos e amigos, damos muitas graças a Deus pela oportunidade neste momento de nos encontrarmos debaixo da presença do Senhor e reunidos, ainda que de uma forma um pouco mais dispersa do que é habitual, naquelas que são hoje as nossas igrejas, os nossos refúgios, que são no fundo a casa de cada pessoa e de cada família. E é aqui, nestes lugares onde nos encontramos, que o Senhor também se quer encontrar conosco esta manhã para o adorarmos e neste momento para buscarmos inspiração para a nossa vida na Sua Palavra. Como sabem, estamos a viver esta semana especial de Páscoa. Temos estado reunidos também cada noite, acredito que a maioria daqueles que estão connosco neste momento de culto, e temos estado reunidos em volta da Palavra do Senhor, claro, compreendendo mais profundamente o sentido da Páscoa, e damos graças a Deus por esta oportunidade. Eu sei por isso que neste momento se encontra aqui diante de mim, neste auditório virtual, mas feito de pessoas reais em casa. Eu sei que se encontram muitos milhares de adventistas do sétimo dia, irmãos na fé, que estão hoje congregados para poderem ouvir a palavra do Senhor. Mas sei também que estão muitos outros irmãos na fé que não são adventistas, podem não identificar-se como tal, mas partilham o amor à palavra de Deus, são com certeza crentes no Senhor e por isso reunimos-nos juntos nesta hora, sabendo que seja qual for a situação pessoal em que nos encontramos, ou mesmo a nossa situação no percurso de fé, vimos aqui em busca da presença do Senhor. Uma coisa é certa, todos sabemos que estamos aqui na Novo Tempo Portugal, um canal adventista, programação adventista, e por isso eu não venho falar sobre igreja, com certeza, mas há uma pergunta que eu considero que é muito importante ser feita e eu gostaria hoje que esta pergunta congregasse todos os que estamos reunidos. O que é que torna alguém adventista? O que é que faz de um povo ser adventista? Esta é a pergunta que orienta a nossa reflexão neste momento na palavra do Senhor. Até porque eu tenho uma convicção profunda neste momento de que aqueles que me ouvem, que são adventistas, o Senhor quer confirmar no vosso coração a razão pela qual se designam ou se identificam como adventistas. Aqueles que não se designam como tal, pelo menos no sentido mais denominacional, institucional do termo, eu acredito que o Senhor quer chamar as vossas vidas também para fazerem parte desta identidade adventista que eu quero explorar convosco esta manhã, então, na palavra do Senhor. Há uma resposta que a Bíblia nos dá e que, sobretudo, Jesus nos ajuda a compreender. E eu convido, por isso, esta manhã a abrir a sua Bíblia. Neste momento, se a tiverem em casa, convosco, em mãos, podem abri-la no capítulo 24 do livro de Mateus. É aqui que vamos centrar a nossa reflexão hoje. Um discurso importantíssimo de Jesus que merece muito a nossa atenção. Mateus no capítulo 24. Vamos começar precisamente no primeiro versículo e vamos debruçar-nos agora inicialmente aqui nos primeiros dois versículos que nos ajudam imediatamente a compreender uma verdade central e a responder à pergunta que ainda há pouco fazia. O que é que torna alguém adventista? É Jesus que nos vai dar a resposta. O capítulo 24, então, de Mateus, começa a dizer no versículo 1: Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Vamos deter-nos aqui um bocadinho. Nota o seguinte: o templo de Jerusalém era um edifício admirável, impressionante, imponente, de uma beleza, de uma construção que enchia de orgulho os judeus e, claro, de admiração qualquer pessoa que olhasse para aquele lugar. Os discípulos, portanto, vão deter-se precisamente ao saírem do templo nesse conceito de admiração pela estrutura e chamam a atenção a Jesus precisamente para a estrutura daquele templo. Os discípulos representam, em certo sentido, prezados amigos e irmãos, os discípulos representam aqui aqueles crentes que estão focados no que se vê fisicamente, no que é, em certo sentido, aparente.
Os discípulos centram a atenção de Jesus no templo, porque embora fossem crentes sinceros, seguramente, o seu foco estava na experiência temporal. Os discípulos são, neste momento da sua vida, aquilo que nós podíamos designar como crentes consumistas, temporais, com os olhos no que é imediato, no que conforta o olhar. Mas Jesus era um crente de uma natureza muito diferente. E é por isso que no versículo 2 o Senhor vai reagir a esta proposta de uma maneira surpreendente em relação ao comentário que os discípulos tinham feito. Jesus não vai comentar a estrutura do templo. Jesus vai antes dizer o seguinte, versículo 2. Jesus disse-lhes: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus vai aproveitar a deixa dos seus discípulos focados na beleza daquele lugar e vai revelar acontecimentos futuros a respeito do próprio templo e vai recentrar a visão dos discípulos naquilo que está para lá do que é aparente, para lá dos meros acontecimentos e factos temporais, visíveis. Ora, isto é o que se pode designar por uma visão profética. Um olhar para o tempo e para as circunstâncias, mas uma leitura que procura interpretar e entender para lá do que é agora visível. E, na verdade, os discípulos vão entender esta visão de Jesus. Esta proposta, este olhar do Senhor. Nós percebemos isso porque logo a partir do versículo 3 é-nos dito o seguinte. Eu vou continuar a ler. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Agora, os discípulos abordam Jesus para lhe fazer duas perguntas centrais. Notem que estas perguntas estavam relacionadas com o comentário que Jesus tinha feito quando eles saíram do templo. Não ficará aqui pedra sobre pedra. Eles perceberam, portanto, que Jesus estava a falar de eventos futuros. Eles perceberam que esses eventos eram acontecimentos incríveis, para lá do que seria esperado. Nós também podemos entender que agora eles já estavam no Monte das Oliveiras. E, portanto, no caminho que distava desde o templo até ao Monte das Oliveiras, deu-lhes algumas horas para falarem. Eu consigo facilmente imaginar, sem inventar demasiado, que Jesus não foi em silêncio durante esse caminho e que eles terão continuado a falar sobre estes temas. Por isso, eles abordam Jesus com duas perguntas-chave. Quando serão essas coisas sobre as quais tu nos falaste e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, o discurso que Jesus vai fazer no capítulo 24 de Mateus é uma resposta a estas duas perguntas. E, na verdade, o que eu vos quero dizer, prezados amigos e irmãos, é que neste capítulo nós encontramos a essência de um olhar de Cristo sobre os acontecimentos, sobre o futuro. Uma resposta a estas duas perguntas que nós podemos dizer que é a essência do que é um olhar adventista sobre a realidade, sobre a fé. Um olhar adventista, portanto, assenta no ensino de Jesus. Nós vamos agora encontrar ao longo deste capítulo Jesus a revelar com mais detalhe e profundidade a essência desse olhar. E a pergunta, portanto, que eu quero fazer para orientar a leitura que vamos fazer é: como é que foi apresentado aos discípulos este olhar adventista? Com três características essenciais. Nós não vamos ler todo o capítulo, vamos ler vários versículos deste capítulo, mas eu quero que os entendam da seguinte maneira. Nós podemos encontrar pelo menos três visões claras, três olhares, uma espécie de olhar 3D. As nossas escolas, no sistema adventista, a educação, na rede escolar adventista, têm usado este mote nos últimos anos, este olhar 3D. E Jesus, na verdade, tem aqui um olhar 3D sobre os acontecimentos. Eles estão aqui. Em primeiro lugar, Jesus
mostra que um olhar adventista é um olhar atento à realidade, ao que se passa à nossa volta. Não é um olhar abstraído como quem vive na Lua ou noutro lugar qualquer, como se o que se passa à nossa volta não interessasse. É um olhar atento à realidade e aos acontecimentos. Vamos ler alguns versículos onde Jesus mostra isto claramente. Vamos ler mesmo logo os seguintes. Versículo 4. Jesus disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Esta será a realidade que Jesus preparou os discípulos para observarem à sua volta. O versículo 6 diz: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai para estas coisas, não vos assusteis, porque é mister, ou estas coisas têm que acontecer. Um olhar atento ao que se passa à nossa volta. E podíamos ler ainda o versículo 7, que diz: se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas são descrições de acontecimentos concretos que podem ser observados. Por isso, Jesus pede e exorta os discípulos a um olhar atento à realidade. Mas Jesus não faz apenas isso. Jesus tem um olhar e convida os seus discípulos a um olhar profético da realidade. O que é isso? É um olhar que não se detém apenas nos factos ou nas notícias, que precisamos de estar atentos nos elementos que se passam à nossa volta. Um olhar profético vai para além disso. É um olhar que interpreta e busca entendimento sobre esses acontecimentos. Esse é o olhar que Jesus propõe. Por exemplo, no versículo 32 e 33 deste discurso nós vamos ler: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Uma parábola, precisamente, que já era uma exortação a olhar a realidade. Essa realidade são os frutos, os ramos da figueira, mas a interpretar essa realidade. Essa realidade quer dizer que o verão está para chegar. E no versículo 33, então Jesus confirma isto. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que Ele está próximo, está às portas. Um olhar profético é um olhar que entende, interpreta e compreende, à luz da palavra de Deus, a realidade que observamos. Mas em terceiro lugar, estes dois olhares não são suficientes. Em terceiro lugar, Jesus convida os discípulos a um olhar vigilante. Ou seja, eu olho e estou atento à realidade. Compreendo que esta realidade estava profetizada e me fala de algo melhor e maior, e eu tenho que me preparar. Tenho que estar vigilante sobre mim próprio. Há, portanto, uma implicação pessoal neste olhar. E nós encontramos isto em vários versículos. Vamos ler, por exemplo, aqui o 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Podemos continuar o 38. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Com estas palavras, Jesus não apenas está a confirmar o relato do dilúvio, mas está a dizer que o problema de muitas pessoas e a salvação de outras, Noé e a sua família, foi a diferença entre estarem vigilantes e atentos à palavra e à mensagem que o Senhor trazia, proclamava e advertia. Mas podemos ler ainda aqui no versículo 42 e 43, que talvez dizem isto agora de uma maneira mais clara. 42, versículo: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. O apelo é claro: vigiai. À medida que estes acontecimentos e esta realidade é observada, tem de haver uma procura pessoal por compreensão e por preparação. Este olhar é o olhar de Jesus Cristo. Este foi o olhar que ele propôs aos seus discípulos, que é o mesmo que dizer à sua igreja. Por isso, meu prezado irmão que me vê neste momento, se é adventista do sétimo dia, este
é o olhar que o Senhor Jesus sempre propôs aos seus discípulos. Eu convido, portanto, a reafirmar este olhar sobre tudo o que se passa à nossa volta. Convido a confirmar na sua vida a necessidade deste olhar atento, profético e vigilante. Mas meu prezado amigo está aqui connosco esta manhã neste culto de adoração. Se não é adventista, eu exorto a adotar o olhar de Jesus. Porque este olhar não foi inventado, nem criado, nem proposto por nenhum homem. Este foi o olhar a que Jesus exortou os seus discípulos. Por isso eu, com base na sua palavra, exorto a si também a adotar este olhar na sua vida. Sim, por isso eu chamo um olhar adventista. E talvez, para ficar claro porque é que eu lhe chamo o olhar adventista, talvez alguém pudesse perguntar, mas porquê estas três coisas? Estar atento, interpretar a realidade profeticamente e estar vigilante está relacionado com o quê? Há uma motivação, há uma razão clara e profunda para este olhar. E essa razão é a volta do Senhor Jesus. Por isso trata-se de um olhar adventista, porque a razão pela qual Jesus nos chama a esta experiência de fé é porque Ele prometeu, Ele disse, afirmou e reafirmou que vai voltar, que o seu advento é certo a esta terra. A pergunta que eu coloco diante de si neste momento que me escuta e vê é: crê nisto? Crê que Jesus vai de facto voltar? Na verdade, há muitos cristãos que o são de forma assumida e sincera no seu coração, mas que não creem nisto. Talvez até possam ou nunca ter meditado nisso, ou imaginem que creem, mas há crentes, há cristãos que não creem que Jesus vai voltar. Eu dou-lhe alguns exemplos para que perceba qual é a lógica que está por trás disso. Se crê que quando morrer, ou as pessoas que morrem, no momento da sua morte, vão para o céu, a sua alma vai para o céu ou para o inferno, se crê nisto, não pode crer que Jesus vai voltar. Porque nesse caso as pessoas recebem o seu galardão nesse momento. Se crê que o que nós vivemos é nesta vida e que tudo acaba quando morremos, mesmo que possamos ter fé e ter bons princípios de vida, mas que tudo acaba quando morremos, então não crê no que Jesus Cristo ensinou. Se porventura crê que quando nós morremos, ou melhor, antes de morrermos, ou num dado momento, os crentes, os filhos de Deus, serão arrebatados ou levados para o céu, então também não crê que Jesus vai voltar, porque não é necessário que Ele volte. Ou porventura, se crê que Jesus nunca voltará fisicamente, porque não é necessário, se crê que Jesus não vem literalmente, então também não crê que Ele vai voltar. Mas Jesus Cristo disse: quem crê em Jesus e na sua palavra, crê que Ele vai voltar. E eu agora vou voltar consigo a Mateus 24 para lhe mostrar que eu selecionei aqueles versículos que lemos até aqui, que provam aqueles três olhares, mas, na verdade, cada um desses olhares que nos é proposto está relacionado com uma afirmação de que Jesus vai voltar. Leiam então comigo. É como um refrão neste texto. Vamos ler o versículo 27 primeiro. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A expressão que Jesus vai usar, aliás, a que mais usou nos Evangelhos, e aqui ele mais uma vez vai usar repetidamente esta expressão para falar de si próprio. A vinda do Filho do Homem será assim, como um relâmpago cruzando o Oriente e o Ocidente. E aqui está a primeira confirmação. Mas se lermos no versículo 30 e 31, temos uma segunda confirmação. Diz o Senhor Jesus: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele, versículo 31, ele
enviará os seus anjos com um forte clamor da trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. O Senhor Jesus confirma a sua vinda, confirma que ela é física, visível e que vem com os seus anjos. Vamos mais à frente, no versículo 36, o refrão deste hino volta novamente. Diz o Senhor, porém daquele dia, o dia da sua vinda, esse dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. A confirmação de que esse dia está determinado e marcado. E finalmente vamos ler o versículo 44, onde o Senhor reafirma mais uma vez: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. E eu poderia continuar, aliás, entrar pelo capítulo 25 adentro, que no nosso caso, nossa divisão na Bíblia já é outro capítulo, mas que não há divisão nenhuma literal. O discurso de Jesus continua no capítulo 25 e nesse capítulo ele vai repetir a cada parábola que vai contar. E chegamos ao final do capítulo 25, já agora não resisto a ler, e o Senhor Jesus vai dizer no versículo 31 do capítulo 25, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua nação, da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os seus animais, segundo a sua classe. Esta confirmação não deixa margem para qualquer dúvida. Este é o olhar de Jesus. E é por isso que Jesus advertiu os seus discípulos, naquele tempo e em todos os tempos, a sermos atentos à realidade, proféticos a interpretar os acontecimentos, vigilantes sobre a nossa preparação. Agora, muito importante é dizer o seguinte: ser atento não é ser paranoico com a realidade. Ter um olhar profético não é um olhar aterrorizador e de medo. Estar vigilante não é ser conspirativo. Aliás, estas formas que eu estou aqui a demonstrar-lhe que é possível ter em relação à vinda do Senhor Jesus, em certo sentido podemos dizer que são uma contrafação da verdadeira essência do olhar adventista, que agora já percebeu melhor que não é um olhar eclesiástico ou de uma determinada igreja apenas. O olhar adventista é o olhar de Jesus sobre os acontecimentos em antevisão da sua própria vinda. Há um texto na Bíblia que eu convido agora a ler comigo, que está em Lucas no capítulo 21, sendo que, na verdade, é o mesmo discurso que encontramos em Mateus 24. O evangelista Lucas também registou esse discurso. Como é óbvio, essa é a natureza da diversidade dos evangelhos. Lucas, na sua busca pela informação, foi encontrar algumas palavras um pouco diferentes e no capítulo 21 de Lucas encontramos uma porção em que fica clara a junção entre estas duas atitudes de Jesus. Por um lado, este olhar 3D, mas por outro, o foco e a razão pela qual nós temos que permanecer nesse olhar. Então, leia comigo. Lucas no capítulo 21, primeiro os versículos 25 e 26. Cá está. Haverá, diz o Senhor, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Uma indicação que tanto pode ter uma dupla leitura, ela tanto aponta para sinais concretos que aconteceram em momentos da história, mas também pode ser lida como sinais que acontecerão nos astros, no fundo, no universo à nossa volta, no mundo natural. Haverá sinais nesse mundo, mas mais. Na terra haverá angústia das nações, perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. O que é que o Senhor Jesus nos faz aqui? Exatamente, Jesus mostra que nós precisamos de estar atentos ao que acontece à nossa volta, porque estes sinais vão manifestar-se, que nós temos que interpretar estes sinais. E por isso é interessante que no tempo em que vivemos, em que enfrentamos uma pandemia à escala global, parece talvez mais atual do que em muitos outros momentos da história, uma leitura de que haverá na Terra momentos de grande angústia e perplexidade.
De que homens desmaiarão de terror? Este desmaiar de terror não é só porque perdem literalmente os sentidos. É porque quando eles observam a expectação, a admiração, a incapacidade de lidar com o que acontece, isso gera o quê? Vai gerar em muitos uma preocupação profunda, uma perplexidade inexplicável. Mas este olhar não é um olhar paranoico, nem de terror, nem conspirativo. Jesus agora explica porque é que este olhar é necessário e ele concilia esta explicação dizendo qual é a atitude dos filhos de Deus, os que esperam o seu advento. Cá está ela, versículo 27. Então verão vir o Filho do Homem como numa nuvem com poder e grande glória. Já leu isto em algum sítio? Já ouviu isto aqui alguma vez? Muitas. O Senhor repete-o aqui. Quando estas coisas acontecerem, então o Filho do Homem será visto. E agora notem no versículo 28. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Jesus ensina-nos a viver com um propósito. Esse propósito, mesmo quando vivemos em tempos de expectativa e de perplexidade, uma visão adventista da realidade leva-nos a olhar para cima. Não é olhar para cima para desprezar quem está à nossa volta, porque nós sabemos que isso foi o contrário do que Jesus fez, que cuidou sempre dos que estiveram à sua volta. Mas ele fê-lo numa permanente atitude de olhar para cima, com a cabeça erguida. Mas neste caso, Jesus exorta o seu povo, os seus discípulos a fazerem isto, porque o Senhor Jesus vai voltar. É por isso que eu esta manhã estou a fazer-lhe uma afirmação clara de que Jesus é o verdadeiro adventista. Jesus é que faz de nós um povo que crê, que vive, que antecipa e que anuncia a sua vinda. Jesus vai voltar. Jesus é que faz de nós o povo do advento. É por isso que um povo que crê na palavra do Senhor Jesus Cristo, quando se junta, tem um mote. Os adventistas há muitos anos que usam esse mote. Maranata. E aí em casa podem responder, o Senhor logo vem. Maranata? Sim, o Senhor logo vem. Quem é que nos ensinou a dizer Maranata? Quem é que nos disse para dizermos o Senhor logo vem? Abram comigo a Bíblia, no livro de Apocalipse, porque não foram os homens que inventaram a expressão Maranata ou a ideia de Maranata. Foi o Senhor Jesus que no último capítulo da Bíblia, num livro incrível que eu convido todos a estudarem, o livro do Apocalipse, Jesus vai terminar este livro na revelação que está a dar a João, repetindo, mais uma vez, como um refrão, a grande verdade que o mundo precisa de ouvir. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 7. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Maranata. Versículo 12. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Maranata. E a Bíblia termina mesmo com a exata mesma nota. Versículo 20 de Apocalipse, no capítulo 22. Aquele que testifica, aquele que dá testemunho destas coisas, ele diz, certamente, cedo venho. E a Igreja, o povo que crê no Advento, que é como quem diz, o povo que crê no que o Senhor Jesus diz, o povo responde, Amém. Ora vem, Senhor Jesus. É por isso que nós dizemos Maranata. Porque Jesus é o autor da ideia, da palavra, do conceito, da expressão Maranata. Entre a juventude adventista, esta é uma longa e antiga tradição que une os jovens adventistas, que hoje, e neste fim de semana em particular, estão também a viver um momento especial. Uma vez que fomos impedidos de realizar os acampamentos regionais, que são um dos grandes encontros da juventude adventista. Hoje a juventude adventista foi convidada a estar reunida, congregada, ainda aqui em casa. Hoje eu sei que há muitos jovens adventistas, desbravadores, que estão com a sua farda. E nós dizemos Maranata.
Nós saudamos-nos com Maranata. E se não o saudamos, temos que o fazer ou reaprender a fazê-lo ou fazê-lo mais. E porquê é que nós nos saudamos com Maranata? Porque Jesus é que nos congregou como sua juventude. Nós colocamos a mão neste símbolo porque estes 4 dedos representam os 4 A's da palavra Maranata. É assim que o jovem adventista é ensinado, é assim que o desbravador vive. É isso que orienta o jovem. E o que é que quer dizer estes 4 A's de Maranata? Dizem-nos o quê? Simbolicamente. Que em relação ao advento, à volta de Jesus, nós somos aqueles que amamos a volta de Jesus. Nós somos aqueles que anunciamos. Somos aqueles que aguardamos. Somos os que apressamos a volta de Jesus. É isto. Ter um olhar adventista. Para um JA, isto é a essência de ser de JA. Nós podemos fazer muitas outras coisas que nos congregam e nos dão identidade. Mas esta é, na essência, a única pela qual nós existimos. Agora, eu vou terminar ainda com uma pergunta que é importante, talvez um esclarecimento ou uma descoberta mesmo. Literalmente, de onde é que vem a palavra Maranata? É que esta palavra ela tem uma origem aramaica. Sabem que na Bíblia só há uma pequena porção da Bíblia apenas que foi escrita na língua aramaica. Porque, essencialmente, a Bíblia foi escrita na língua hebraica, no Antigo Testamento, e na língua grega, como com certeza a maioria de vós sabe. Mas há essencialmente uma porção. E não é uma porção que não tenha significado. Ela é, aliás, do maior significado. A porção na Bíblia que se encontra escrita em aramaico é o capítulo 2, a partir do capítulo 2 e no versículo 4, e até ao final do capítulo 7 de Daniel. E eu queria mostrar-vos esta manhã que é aí que nós encontramos pela primeira vez uma indicação de que Jesus vem, ou seja, que Ele é o Maranata, o Senhor que vem. Venham comigo então. Nós vamos aqui ao capítulo 2 de Daniel. Não vamos aqui, obviamente, aprofundá-lo, mas é um capítulo no qual o rei de Babilónia tem uma visão que Daniel vai explorar e explicar. Uma visão de uma estátua com diferentes metais, cujas partes do corpo, na explicação, na revelação que Daniel faz a Nabucodonosor, representavam diferentes reinos e que mostravam como Deus tinha conhecimento de toda a história. Mas o ponto-chave dessa visão é de que essa estátua e, portanto, todos os reinos e poderes desta terra serão destruídos. E eles cairão quando vier do céu uma pedra que não feita, nem moldada por mãos humanas, que vai trazer um reino eterno, que terá um domínio para sempre. Esse reino é o reino do Senhor Jesus. Ora, quando nós vamos ao capítulo 2 de Daniel, escrito, relembro, em aramaico, vamos encontrar o seguinte no versículo 47. Depois desta explicação, é o próprio rei de Babilónia que vai reconhecer o Senhor como o Deus verdadeiro. E ele vai dizer, leiam comigo, Daniel 2,47. Respondeu o rei Daniel e disse, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. E é aqui que aparece pela primeira vez a expressão aramaica Maran, que quer dizer o Senhor. E quando chegamos ao final do capítulo 7, a porção aramaica da Bíblia, nós vamos encontrar então a expressão de que Ele é o Senhor que vem. Depois de uma mesma visão, em certo sentido, embora agora com outros símbolos, mas uma visão semelhante no seu sentido que é dada ao profeta Daniel, no qual ele vê diferentes animais que representavam da mesma forma diferentes nações, reinos, mas também poderes, agora finalmente há uma visão. Uma visão de um Senhor que vem para ter domínio eterno. Vamos ler essa visão no versículo 13 de Daniel, no capítulo 7. E diz o seguinte, eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E a este, diz depois o versículo 14, foi-lhe dado domínio, honra para todos os povos. Mas sabem, aqui diz, eu vou repetir, eu vi nas minhas visões, eis um que vinha nas nuvens. Esta expressão vinha, aquele que vinha, na língua aramaica, é o ata que falta na palavra Maranata. No capítulo 2, nós encontramos nas palavras de Nabucodonosor o Senhor dos reis, uma expressão, aliás,
que no Apocalipse é atribuída precisamente ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Ele é Maran, o Senhor. E termina essa porção em aramaico da Escritura dizendo: Ele é o Senhor que vem, aquele que vem como Filho do Homem. É este o Maranata. Ele é, diz o livro do Apocalipse, aquele que era, que é e que há de vir. Nós poderíamos olhar para esta expressão e talvez esperar que ela dissesse aquele que era, que é e aquele que será. Isso seria gramaticalmente o mais lógico. Mas nunca poderia ser. Porque em relação ao passado, Deus era. Em relação ao presente, Ele é. Mas em relação ao futuro, Ele não é o Deus que será. Porque o será é o desconhecido. O que é que será? Deus não tem nada que será. Em relação ao seu futuro, só há uma coisa que é firme e segura. É que Ele é o que há de vir. Jesus Cristo é o Senhor que vem. Quando nós afirmamos que somos adventistas, afirmamos, segundo a palavra de Deus e o ensino de Jesus, que Ele é o Senhor que vem. E o adventista, portanto, é o quê, afinal? Lembram-se da pergunta com a qual eu comecei? O que é que torna alguém adventista? O que torna alguém adventista é ser portador do nome de Jesus. Porque aquele que há de vir, o Senhor que vem, como lemos em Apocalipse 22, já lemos aqui, certamente cedo venho. Essa é a expressão, já não em aramaico, mas em grego, é o erkomai, é aquele que vem. Esse é o título, é o nome de Jesus. E o adventista carrega esse nome. É portador do Deus, do nome, o Senhor que vem. Por isso, esta manhã, eu quero convidá-lo a si, prezado irmão, a reafirmar que carrega consigo o nome daquele que vem. Aqueles que estão a ouvir-me, se é o seu caso, meu prezado amigo ou amiga, que não é adventista, mas ouviu esta mensagem, o Senhor hoje está a dizer-lhe que também quer chamá-lo para ser portador deste nome. Porque se crê em Jesus, então crê no Senhor que vem. Neste momento, para que possam dar uma resposta a isto, eu digo-vos, neste momento vocês têm à vossa disposição um pequeno link. Está a ser colocado, aqueles que estão a ver no YouTube podem ir à descrição, aos comentários no chat do YouTube. Ou podem ir às redes sociais da Novo Tempo e vocês vão encontrar ali um pequeno link. Eu desafio neste momento todos os jovens que estão fardados, todos os irmãos que estão em casa, talvez vestidos com a sua roupa de sábado, todos os crentes que estão connosco, eu convido-os a entrarem dentro desse link e todos a preenchermos aquilo que são propostas, desafios. Alguns podem dizer, eu aceito que o Senhor que há de vir é o Senhor da minha vida. Outros poderão dizer, eu quero conhecer melhor o Senhor que vem. Mas usem esta oportunidade, como nós estamos à distância, nós estamos aqui congregados num lugar, é uma forma de fisicamente, literalmente, darmos uma resposta. E hoje todos os que estão em casa, neste momento, terem oportunidade de reafirmar, eu creio no Senhor que vem. E para as últimas palavras, para não serem minhas, deixo-vos com as palavras do profeta Isaías, no capítulo 25 e o versículo 9. Sabem o que vai acontecer àqueles que aguardam com expectativa, que estão atentos e que têm este olhar sobre a realidade? Esses, o que lhes vai acontecer é isto. Capítulo 25 de Isaías e o versículo 9. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. É isto que vai acontecer a todos os que aqui aguardarem, amarem e se prepararem vigilantes para a vinda do Senhor Jesus. Maranata.